Paz do Senhor, gente, bom dia, glória a Deus por esse dia maravilhoso que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Eu daqui, você daí, e o Senhor nosso Deus cuidando de cada um de nós. Ele conhece todas as coisas. Meu muito obrigada a todos vocês que fazem parte deste ministério. Que Deus continue assim a realizar o desejo do coração de cada um, de conformidade à sua vontade. Amém? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas, né? Eu daqui pregando a palavra, você daí compartilhando, deixando o seu like, deixando seus comentários, glória a Deus. E assim o nome do Senhor nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas e assim vidas têm sido alcançadas para a glória do Senhor. Então, muito obrigada. A palavra do Senhor que nós iremos meditar nessa manhã encontra-se no livro de Ruth, capítulo número 1, aqui no versículo 16 eu vou ler, que nos diz assim: Disse, porém, Ruth, não me insiste, para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti. Por onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousare a noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa manhã, meu amado, minha amada. Que eu, você, que nós nunca venhamos pensar em voltar atrás, mas que nós possamos sempre prosseguir em fazer a vontade de Deus e sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, sim. Porque a palavra de Deus nos fala de Noemi, Ruth e suas duas noras, de Noemi, Ruth e Ofra, né? Que as duas eram noras de Noemi. E aqui a palavra de Deus nos diz que após os filhos de Noemi morrerem, aquelas duas mulheres estão indo para Belém juntamente com Noemi. Mas Noemi pede para elas voltarem. Por quê? Noemi não ia ter mais filhos, sim. Porque logo no começo do capítulo a palavra de Deus nos diz que Noemi, Elimeleque, seu marido, Boaz e Quilom, seus dois filhos, né? Eles saem da terra de Belém por conta da fome. Mas passa-se os tempos, ali Elimeleque morre, os filhos de Noemi casam, né? Passa-se 10 anos, mas Noemi ouve falar novamente que há pão em Belém, que Deus tinha visitado a Belém. E a palavra de Deus nos diz que agora Noemi resolve voltar com suas duas noras. Já avançada em idade, ela pede para que suas noras fiquem ali, né? Volte para a casa dos seus pais, volte para os seus deuses, porque nós sabemos que os moabitas não se viam o Deus verdadeiro, não. Mas eles se viam, se eu não me engano, acho que o Deus Moloque, né? E ali Noemi fala para elas voltarem, porque ela não teria mais condições de ter filho, porque ela já estava avançada em idade. Então, meu amado, minha amada, esse vídeo nos mostra, nessa passagem, nos mostra que não é uma opção para nós voltarmos, não, mas é uma opção para nós que já conhecemos a Cristo, seguimos. A palavra nos fala de Ofra, voltou para sua casa, voltou para os deuses dela, mas Ruth permaneceu com Noemi e permaneceu com Deus de Noemi. Então, glória a Deus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para a dificuldade, mas continue olhando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o autor e consumador da nossa fé. Não volte atrás, mas continue andando com Cristo, porque quando nós continuamos andando com Cristo, nós alcançamos vitória. Nós vemos naquela passagem de Lucas acerca dos 10 leprosos. Eram 10 que ficaram curados, apenas um voltou e agradeceu ao Senhor. Mas aquele que ficou aos pés do Senhor, né, que voltou e adorou o Senhor e ficou aos pés do Senhor, recebeu mais que a cura, recebeu também a salvação, sim, porque o Senhor também ali revelara-se a ele e aquele homem alcançou também a salvação. Então, glória a Deus. Como é bom permanecer nos pés do Senhor. Como é bom ficar diante de Cristo e não voltar atrás, e não sair do propósito que Deus colocou em seu coração. Nós vemos na vida dos discípulos, né? Judas, por suas convicções, acabou vendendo o mestre, desistiu de seguir a Jesus. Mas aqueles discípulos que permaneceram foram abençoados. Judas, o fim dele foi trágico. Ele mesmo acabou tirando sua própria vida. Mas os outros discípulos que permaneceram com Cristo estão ali esperando a vinda do Senhor no seio de Abraão. Então veja como é maravilhoso permanecer com o Senhor. Há uma diferença entre aqueles que permanecem e aqueles que voltam, sim.
aqueles que voltam atrás, aqueles que desistem de Cristo, perdem a oportunidade de viver coisas extraordinárias, de viver o sobrenatural de Deus. Então não desista. Tem muita coisa boa de Deus para você. Tem muita coisa boa de Deus para a sua casa. Então nessa manhã, seja como Ruth, independentemente da situação, permaneça seguindo esse Deus. Ruth não seguiu ali não só Noemi, mas ela permaneceu seguindo o Deus de Noemi. Glória a Deus, que era o Deus verdadeiro, que é o Deus verdadeiro. Assim você também, meu amado, minha amada. As dificuldades são muitas vezes as pessoas falam para você desistir. Não, mas não desista, continue seguindo ao Senhor. A gente vê ali aquela passagem de Lucas também, ali no do filho pródigo, Lucas 15, onde aquele filho sai da casa do pai, mas ele se lembra, né? Ele havia desistido de ficar ali com o pai, mas quando ele está passando necessidade, passando fome, ele se lembra que na casa do pai há abundância de comida e ele retorna. E o que é que ele recebe? Quando retorna, festa, né? Alegria do pai, recebe ali vestes novas, sapato, anel, porque é assim que o Senhor nosso Deus faz. Aqueles que desistiram, volte, porque o Senhor tem festa para fazer com você e junto com os seus, né? Glória a Deus. O Senhor tem vida nova para você. Então não desista, mas caminhe em conformidade à vontade do Senhor. A história de Ofra, nós não vemos mais. A história daqueles outros 9 leprosos acabou-se ali. Do 1 a gente vê que ele prosseguiu e alcançou a salvação em Cristo Jesus. Dos discípulos, nós vemos que está aguardando ali a vinda de Jesus para morar com ele eternamente. Nós vemos que Judas teve um fim trágico. Então a gente vê que quando desistimos de Deus, nós é que saímos perdendo. Então desistir não é opção, mas avançar na presença do Senhor sempre é o que o Senhor quer para mim e para você. Marche diante da dificuldade, não pare, porque o rio vai abrir e você vai cantar o hino da vitória. Ruth permaneceu com Noemi, mesmo diante daquela dificuldade grande que elas estavam vivendo. Voltam para a casa de Belém, né? Para a terra de Belém, que Belém quer dizer terra do pão. Mas por conta da falta de chuva, havia faltado o pão. Mas depois de muito tempo, né, a Bíblia fala que em 10 anos elas retornam. E ali a palavra de Deus nos diz que quando elas chegam ali, a palavra de Deus nos diz que as mulheres veem a tristeza que há em Noemi. Então, muitas vezes a gente toma decisão precipitada, paga preço. Mas o importante é que o Senhor sempre nos dá a oportunidade de continuar. O que nós não podemos fazer jamais é desistir. Noemi não desistiu. Ela estava em Moabe, mas quando soube que o Senhor havia visitado a terra de Belém, ela voltaram novamente para Belém. Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, fique firme, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. E ali, Ruth vai trabalhar nas terras de Boaz, né? Começa ali catando rabisco atrás das mulheres, né? Das trabalhadoras de Boaz. E aí a palavra de Deus nos diz que Boaz, sendo um dos remidores de Ruth, porque era da família de Elimeleque. E ali, nada de coincidência, mas providência de Deus por Ruth parar ali naquele campo. O Senhor é o Deus que não trabalha com coincidência, não, mas tudo é providência. Tudo que o Senhor faz na sua vida hoje, amanhã, ou depois, com o passar dos tempos, Ele irá lhe explicar. Muitas coisas às vezes a gente não entende no momento, mas depois que as coisas acontecem, você vai ver que havia um propósito de Deus. Assim como a gente vê que havia um propósito de Deus em José passar por todo aquele processo, juntamente com seus irmãos, de ser vendido, de ficar ali na casa do cárcere, mas para que José se tornasse governador e lá na frente, no tempo da fome, José abençoasse a sua família. Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, todos os processos que você está passando é para a glória de Deus e para a vitória da sua casa e para a exaltação do nome do Senhor e para que você também seja abençoado. Glória a Deus. Esse processo de Ruth estar trabalhando ali também foi algo de Deus, porque na terra de Boaz ali conhecendo Ruth, disse para que ninguém tocasse em Ruth, né? Boaz representa aqui o Senhor Jesus, que é o Deus, né? Que é Deus e que Ele que cuida de nós, cuida de toda a sua igreja. E o Senhor é que não deixa o inimigo tocar em nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida de mim, cuida de você, cuida da nossa casa, glória a Deus. E ali a palavra de Deus nos diz, quando ela fala Noemi dá graças a Deus pela bondade de Deus. Sim, o nosso Deus é bom em todo o tempo e Ele cuida de nós. Porque Boaz era um dos remidores de Ruth.
E assim aconteceu, né? Que Ruth casara-se com Boaz, tivera filhos. Noemi, aquela que chegou amargurada, voltou a ser feliz novamente. E a família de Noemi não parou só em Ruth e Noemi, mas houve as outras herdeiros, né? Glória a Deus, porque ali a palavra de Deus nos diz que Ruth tem o seu filho e Noemi fica feliz juntamente com ela. Então, há felicidade na vida daqueles que prosseguem com o Senhor. Então, glória a Deus. Não pare, não volte atrás, mas permaneça com Cristo, porque há algo maravilhoso de Deus bem perto de você e irá acontecer em nome de Cristo Jesus. A fornalha está aquecida 7 vezes mais. Permaneça, porque quando você sair da fornalha, o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado e você e a sua casa será abençoado. Amém? Assim como Ruth permaneceu firme na presença do Senhor, do Deus de Noemi, o Senhor abençoou grandemente e assim ela foi de catadeira de espiga, né? Agora virar a dona daquela fazenda. O Senhor mudou a sorte de Ruth, abençoou a vida dela e abençoou também a vida de Noemi com a chegada do seu filho Jessé, né? Glória a Deus. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Perdão, Obed, né? Então, vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Livra-o de todo acidente do corpo e da alma. Ajuda a permanecer na tua presença, Senhor. Que nunca eles vão querer voltar, mas que eles vão querer continuar contigo, para que suas vidas tenham, assim, momentos de glória, de paz na tua presença. Abençoa grandemente cada um deles. Dá um dia de paz para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço a todos. Que Deus continue assim vos abençoando. E fique na paz do Senhor. Tenha um bom dia.